todo esse ano ele vibra a energia da integridade. O que significa isso? Existe uma frequência de luz espiritual que está disponível para a humanidade nesse ano, e a forma de acessar essa frequência é quando nós passamos na prova da integridade. Quando nos é solicitado sermos íntegros, e nós somos íntegros. Então nós nos conectamos com um padrão de luz que está disponível nesse ano. Normalmente os anos de Kusta, que são os anos da integridade, são os anos mais desafiadores para a raça humana. Não por acaso a humanidade está passando por essa turbulência que está acometendo todos nós. Né? Porque é exatamente isso, porque os anos de Kusta, eles são anos muito turbulentos, porque eles colocam em prova a nossa ética, colocam em prova a nossa integridade o tempo todo. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Todo desenvolvimento espiritual, ele consiste em permanecer em um estado natural de pensamento, sem coação e sem esforço. Em que momento a espiritualidade ela começa a... Você começa a identificar que aquele caminho, que aquela filosofia, que aquele princípio espiritual, ele ressoa na sua vida. Quando ele começa a entrar em você sem esforço. Quando coisas que são ditas, ou quando verdades que são apresentadas, elas são entendidas sem grande esforço, sem um sacrifício muito grande. Tá? Então, é claro que no princípio, quando aquilo não lhe é familiar, tudo é muito estranho. Tem uma hora que você começa a ficar confortável, e a chave, você começa a ficar confortável dentro daquele pensamento. Tá? Aquilo ali começa a cair bem, aquilo ali começa a fazer parte da sua vida muito naturalmente. Isso não quer dizer que se isso não estiver acontecendo, esse não é o caminho. Não. Nunca é o caminho natural, nunca é um caminho confortável quando é um caminho novo. Qualquer pensamento novo, se você resolver aprender karatê e você nunca aprendeu karatê na vida, isso também, né, vai ser estranho no primeiro momento. Tá? Então, tudo num primeiro momento ainda não é confortável, até que chega um momento, de tanto que você aprende aquilo, de tanto que você se familiariza com aquilo, que aquilo começa a te cair bem, e você começa a ficar confortável dentro daquele pensamento. Só se encontra com propriedade dentro de um caminho quando ele começa a ser uma coisa natural no seu ser. Até isso acontecer, você ainda está estrangeiro dentro do caminho. Cada personagem do texto bíblico refere-se a uma virtude ou uma qualidade extraordinária. Tá? Então, para a Cabala ancestral, tudo que nós falamos dentro do texto bíblico não diz respeito a pessoas, personagens históricos que você fica olhando e simplesmente fazendo referências históricas, mas precisa ser visto como uma coisa que está acontecendo dentro da gente. Quando eu estou falando de Yusipe no texto bíblico, eu estou falando do princípio da integridade, da tua integridade, da parte de você que preserva a sua integridade. A integridade é o quê? É a porta de entrada do desenvolvimento espiritual. Tá? Isso é uma coisa para vocês terem, né, anotada no caderno. A integridade é a porta de entrada do desenvolvimento espiritual. Não há desenvolvimento espiritual sem integridade. Você só está dentro da espiritualidade quando dá provas de sua integridade. E o Yusipe, José, ele é a personificação de Kusta na árvore da vida. Em hebraico, Kusta equivale a Yesod, né? Kusta na árvore da vida. Kusta significa fundação, integridade, distinção e recato. Tá? Então é uma mesma palavra para tudo isso. O que é recato? Recato não tem nada a ver com moralidade. Recato consiste na modéstia, simplicidade e domínio dos apegos do ego. Então, se eu sei que uma parte de mim é muito boa,
né, e eu fico exibindo uma parte de mim, que pode ser o meu saber, pode ser o meu conhecimento, pode ser, enfim, o que quer que seja, né? Se eu começo a exibir isso para ter prestígio, então me falta o recato. O recato não é uma coisa que está necessariamente vinculada a uma questão sexual, né, ou sensual. Então o recato é exatamente o desenvolvimento de um freio em relação à ânsia exibicionista do ego. Então esse é um dos princípios, por exemplo, da integridade. Tá? A integridade é a capacidade de conter qualquer traço de corrupção do ego. Tá? Então, uma pessoa que está dentro de uma posição espiritual, ela não pode ser corrompida de forma alguma. Tá? Então, se você oferecer dinheiro para ela, ela não se vende. Né? Se ela for verdadeiramente uma pessoa que está à frente ou está com um certo chão dentro do desenvolvimento espiritual. Se você seduzir essa pessoa, ela não é seduzível, tá? Ela não é corruptível. Então, isso é uma característica de quem está dentro do desenvolvimento espiritual já há algum tempo. Quem já está dentro né, da espiritualidade. Né? Ela passou pela porta da integridade. Se ela não passou é porque ela ainda não está dentro. Ela só está na superfície. E ela pode ficar na superfície e ter títulos, fama, etc. e tal, e estar na superfície.